Olá, eu estou aqui de volta ao canal do Nevida para concluir a análise dos dados da minha pesquisa sobre psicologia, experiências inauditas, GQM, e a relação com a ciência, a religião e o modelo biomédico. E essa pesquisa, como foi colocado na primeira parte desta live, ela tem uma relação com a formação e a educação cultural. O que me trouxe aqui a esta segunda parte da apresentação dos dados da pesquisa foi, como vocês viram, aqueles que assistiram a primeira parte, foi em razão de alguns problemas técnicos. Eu tive momentos de desconexão com a internet e isso prejudicou o tempo e a exposição da conclusão do trabalho. E eu fui procurada por alguns colegas da universidade e que sugeriram que eu refizesse, regravasse essa live e para que eu pudesse, de fato, concluir a análise. Eu decidi fazer uma segunda parte, não regravar, porque a primeira parte ela é muito importante, tem a participação do professor Paulo, que foi o meu supervisor, a participação do professor Sandro, que foi o nosso mediador, então não caberia regravar. Mas eu vou concluir, tentar fazer um apanhado geral da conclusão, atendendo a algumas discussões mais específicas que não foi possível discutir, como, por exemplo, a questão da religião, da pseudociência. E aí, então, eu vou só fazer um apanhado geral daquilo que a gente discutiu na primeira live. E de modo bastante resumido, quem quiser saber sobre o todo da pesquisa, sobre aquilo que a gente pesquisou em geral, vai precisar assistir a primeira parte, que está disponível aqui no canal do Nevida, ok? Então, eu quero também aproveitar para fazer aqui uma correção. Eu me esqueci de agradecer na primeira parte à Faculdade de Educação, e a direção da Faculdade de Educação, na pessoa da professora Lueli Nogueira. Então, aproveito que estou aqui concluindo com esse vídeo e agradeço a direção, porque a direção da Faculdade de Educação da UFG está sempre motivando, está sempre apoiando os trabalhos de pesquisa e aceitando, acolhendo esses trabalhos com muito respeito, vamos dizer assim, ok? Então vamos adiante. Eu já falei na primeira live sobre a parte da metodologia, como a pesquisa foi realizada, falei sobre os instrumentos, falei sobre o campo, falei sobre a análise do conteúdo, como é que foi realizada, mencionei os sujeitos também da pesquisa e expliquei por quê, quais os critérios de seleção dos sujeitos. Situei a pesquisa a partir da sua natureza, quais são os campos de interesse da pesquisa. Falei sobre a importância da multidisciplinaridade. Falei como é que se deu a coleta dos dados, né? E também falei sobre categorias que foram extraídas da pesquisa a partir de conceitos e do referencial teórico, que é a base conceitual da pesquisa. Expliquei como é que se deu, a princípio, do início do levantamento bibliográfico até a conclusão da análise dos dados. Eu enfatizei a importância de termos trabalhado alguns conceitos e de buscarmos na etimologia desses conceitos o seu significado. Por exemplo, o conceito de realidade e fantasia. Por quê? Porque quando nós tratamos de ciência e de pseudociência, e tratamos também de experiências que são subjetivas, é muito importante ter noção de qual o sentido do conceito de subjetividade, que é um conceito complexo, um conceito que advém da dinâmica mental, do funcionamento interno do indivíduo. Então, nós precisamos entender o que é realidade para o indivíduo, o que é fantasia. E aí nós buscamos na psicanálise, sim, que é a área do conhecimento que possibilita essa representação do que vem a ser realidade, o que vem a ser fantasia, porque as outras psicologias, elas tratam, na maioria das vezes, desses conceitos numa perspectiva do comportamento, que não atende à nossa
expectativa, porque nós queríamos analisar as contradições da racionalidade, as contradições da ciência, as contradições do pensamento. E como o próprio Freud deixa claro que razão compõe-se de fantasia, pensamento e memória, então a psicanálise é para nós, né, a teoria mais indicada, apesar das suas contradições e também apesar do fato de que ela não traz respostas prontas e acabadas. Então nós buscamos em Jung, buscamos em Lacan e Freud essa discussão, né, e chegamos a um termo em que, apesar das diferenças entre esses autores psicanalistas, eles têm uma visão que se concilia à medida em que, para eles, a realidade ela não pode ser definida de uma forma única. Porque se nós partimos da subjetividade, e cada sujeito tem a sua visão de realidade, então nós temos realidades. E aí esse também foi um elemento fundamental, né, que norteou a nossa discussão. A outra coisa que é preciso retomar é que eu deixei bem claro que o eixo norteador da nossa pesquisa é a educação. Né? Expliquei exaustivamente por quê. Né? A educação de braços dados com a saúde, com a psicologia. Então, para nós, a formação humana e cultural, ela, de algum modo, ela media as nossas ações, as nossas representações. E a teoria crítica frankfurtiana, que é o nosso referencial, ela não abre mão das contribuições da educação, da cultura, como elementos formativos ou deformativos, que podem levar à emancipação ou à dominação. Então, o sofrimento humano, quando nós tratamos de adoecimento mental, o sofrimento humano, ele é um elemento que parte de aspectos que são subjetivos e objetivos, ou seja, né, inerentes ao indivíduo e ao funcionamento social. Então, portanto, é muito importante que a gente considere a educação como esse manancial que vai possibilitar o desenvolvimento humano e também que pode, né, levar o indivíduo a estados ou estágios de regressão humana, por exemplo, a violência, a dominação, ou o seu contrário, que é a emancipação, né, que é uma formação mais humanista, ok? Então, seguindo só ainda, né, na perspectiva de retomar aqui as discussões, nós também trouxemos uma nova ideia do conceito de anomalia, porque normalmente as experiências inauditas são conhecidas como experiências anômalas, e nós explicamos por que modificamos, por que sugerimos modificar o termo experiência anômala por experiência inaudita. Isso foi exaustivamente também explicado no vídeo 1, na live 1, e trouxemos autores da filosofia, médicos, sobretudo Canguilhem, que é médico e filósofo, para fazer, né, vamos dizer assim, um contraponto ao conceito de anomalia, e ele fez uma análise séria sobre esse conceito e mostrou como que esse conceito, ao longo da história, ele vai se transformando em um conceito voltado para o significado da patologia. Então, isso foi bastante explicado. Nós apresentamos aqui algumas questões, desde a primeira live, várias questões, porque nós tivemos o privilégio de trabalhar, né, com a teoria crítica frankfurtiana e com as categorias de constelação, de multívoco, e essas categorias, elas possibilitam que o objeto ele se descortine em outros objetos de forma sucessiva. Então, foram aparecendo várias outras questões para nós e que não tem resposta. E aí nós fomos buscando elementos de outras áreas, por exemplo, né, a neurociência, a própria psiquiatria, como uma forma de agregar conhecimento multidisciplinar junto à psicologia, junto às outras áreas do conhecimento, e fomos mostrando como seria importante, né, um trabalho que pudesse, ao agregar todas essas áreas do conhecimento, lutar contra o sofrimento em todos os sentidos. Porque a gente parte do pressuposto que o adoecimento mental ele é fruto também, né, além dos fatores genéticos, dos fatores
hereditários, ele é fruto também da nossa organização social, da forma como a gente se organiza em termos do trabalho, em termos familiares, em termos econômicos. Então, está tudo ali relacionado. Enfim, aqui não dá para a gente detalhar, né? Quando nós falamos das experiências inauditas, nós também justificamos a partir da experiência dos sujeitos, da dificuldade de verbalização desses sujeitos, né? Demos exemplos, mostramos os dados também, em alguns momentos nós fomos mostrando os dados da pesquisa, enquanto nós explicávamos. Mas como nós temos um livro que já está na editora da UFG, então é possível que vocês que têm interesse possam acessá-lo futuramente. Eu penso que mais ou menos em 6, 8 meses nós teremos o livro já publicado. E aí vocês poderão aprofundar também, né, as discussões que nós fizemos a partir da primeira live, do dia 4. Então, dando continuidade, né, aqui nós vamos priorizar nesta live justamente as contradições da ciência psicológica no trato com a subjetividade. Nós já começamos lá na primeira live a falar sobre isso. Eu citei no trabalho uma autora que se chama Ferreira. Ela é uma crítica, ela é uma autora psicóloga crítica à psicanálise, ela é da teoria do comportamento cognitivo, né? Da teoria de uma teoria que realmente não considera a psicanálise como ciência. Essa é uma outra questão, porque nem o próprio Freud, ao final, ele teve interesse em transformar a psicanálise em ciência. Ele tentou um certo tempo, mas ele percebeu que não era a função da psicanálise, a principal função ser considerada ciência. Mas a Ferreira, ela vem fazendo uma crítica contundente, eu respeito, ela foi séria, mas eu preciso mostrar algumas contradições em relação a isso. A primeira contradição é que Ferreira cobra, né, que a psicanálise ela tenha dados que são dados empíricos. Aí já temos um primeiro problema, porque o que nós entendemos por empiria, que é também um conceito amplo, traz uma dificuldade, porque, como eu disse desde a primeira live, a subjetividade, o comportamento mental, o aparelho cognitivo, ele não é passível de mensuração fixa, de uma mensuração determinista. O ser humano é muito rico, a mente humana é muito ampla, complexa, e ela se dá de acordo com o contexto do sujeito, ela se dá de acordo com a situação na qual o sujeito está inserido, a sua história de vida, o seu desenvolvimento. Então, o que ocorre é que não dá para nós tratarmos a subjetividade, o funcionamento interno do indivíduo, como se fosse um dado material e aparente. Então, aí nós temos um problema e que muitas vezes a psicologia comportamental ela não admite. Então ela cobra da psicanálise aquilo que é impossível de se identificar no indivíduo, que seria uma identidade fixa, que seria, por exemplo, um comportamento que pudesse ser mensurado, tá? Então, o que acontece? Aí, comparece nessa perspectiva a ideia de uma ciência positivista, né, que tem o seu lugar. A ciência positivista tem o seu lugar, porém ela é contraditória, sobretudo em relação ao comportamento, a analisar o comportamento humano. Então, a discussão sobre realidade, veracidade, confiabilidade, verdade, ela é importante. Nós realizamos no corpo da análise, do trabalho, do livro, e aqui nós não vamos poder avançar muito em razão do tempo. Mas é importante a gente entender que entre protociência, pseudociência e ciência, a linha é tênue. Ou seja, né, lá na primeira live nós já apresentamos esse dilema. Porque quando a gente fala em protociência, que é uma ciência que ainda não se configura, né, como um conhecimento testado, mas que tem um potencial científico, e quando a gente fala em pseudociência, que é uma ciência falsa, que se baseia em fatos ou elementos que são apócrifos,
a gente tem aí dois limiares, né? Protociência e pseudociência, que podem, né, se confundir com o que é científico, ou podem se confundir entre si. E lá no livro a gente faz uma análise profunda sobre isso. É só a gente pensar que de Pitágoras até Copérnico e Galileu, passaram-se quase 1000 anos até que a Terra ela pudesse, vamos dizer assim, entre aspas, que ela pudesse girar em torno do Sol em paz. Fecha aspas. Né? Nós sabemos um pouco dessa história. Então, essa é a mesma lógica sobre as influências, por exemplo, as influências lunares, a influência da Lua na agricultura, nos mares. Eu fiz uma pesquisa pensando nessa relação entre o que é pseudociência, o que é ciência hoje e que no passado foi pseudociência, e que se confunde, e que se confundiu. Então, eu fui lá nas experiências da influência da Lua. Eu acho muito interessante esse exemplo. Né? Há um tempo atrás, as influências da Lua na agricultura e nos mares era considerada mito, pseudociência. Até hoje ainda tem alguns grupos de pesquisas que vão considerar, né, mito e pesquisa. Mas, ali pela década de 50, eu encontrei, né, artigos científicos comprovando que a Lua não influenciava nos mares e na agricultura. Aí, em torno do ano de 2000, a gente já encontra vários artigos científicos também publicados em revistas, as referências estão lá no livro, ok? E aí a gente encontra pesquisas que comprovam o contrário, ou seja, que há sim influência das fases da Lua nas plantações e nas marés. Então aí a gente tem uma lição, né? Onde falta ciência, há espaço para explicações ou alternativas supersticiosas. Nesse sentido, é importante também a gente trazer para essa discussão a questão da religião, já que a gente está falando de mitos, de lendas, de construções simbólicas. A religião é muito importante. E aqui nós não temos uma visão de que a religião é simplesmente nociva, ideológica. Ela tem sim esse caráter ideológico. Por outro lado, a religião, até com base em Freud, ela se configura como uma instituição social, ou seja, ela é condição de sociabilidade, com todas as suas contradições, ok? Então, nesta pesquisa foi interessante, por quê? Porque nós percebemos, né, que a religião, ao contrário do que se imaginava, né, no caso da EQM, ela não tem um papel considerável. A princípio, nós pensamos assim, o fato de a religião, né, historicamente, estar vinculada aos hospitais psiquiátricos, ao desenvolvimento, né, do saber legitimado, das universidades, de uma sociedade mais evoluída. Então, a religião sempre esteve ali, lado a lado com o desenvolvimento econômico, com o poder político. Então, a gente achou que, nesse caso das EQMs, também a gente teria aí elementos plausíveis para relacionar a religião com essas experiências. Mas o que aconteceu? Com os dados, não raro, as pessoas elas demonstraram, né, que essas experiências inauditas, elas não se relacionam de uma forma tão ampla com a religião. Né? Curiosamente, os dados eles demonstram que em EQM, né, a religião ela não se confunde com as experiências consideradas sobrenaturais ou consideradas não explicáveis, vamos dizer assim. Então, boa parte dos sujeitos afirmou não ter a religião, né, relação com o que eles vivenciaram. E muitos afirmaram serem agnósticos, céticos e muitos ateus. E o que chamou atenção também é que uma boa parte, a maioria, não se refere à religião. Então, houve casos específicos também de pessoas que, a partir dessas experiências, elas acreditam veementemente que não há, de fato, nada dessas experiências que possa ser comparado ao que elas aprenderam em termos de dogmas religiosos, em termos de normas em suas igrejas. Há casos de pessoas que deixaram igrejas depois de terem passado por essas experiências, ao contrário do que se esperaria.
muitos passaram a estudar o que eles chamam de espiritualidade. Nós o desconhecimento, porque nós sabemos qual é o verdadeiro significado e vamos retomar isso, o verdadeiro significado do que vem a ser espiritualidade, em termos filosóficos, né, em termos etimológicos. Então, essas pessoas, elas, além de terem dissociado a experiência da religião, elas passaram a estudar outros campos do conhecimento, como, por exemplo, a física quântica, né? Elas se voltaram para práticas orientais. Curiosamente, poucos mencionam, por exemplo, a religião como espiritismo. Alguns mencionam, mas nós temos até uma hipótese sobre isso, porque o espiritismo é a religião que ela acolhe as pessoas, na maioria das vezes, que passam por experiências inauditas, aquelas experiências inexplicáveis, aquelas experiências que beiram, né, ao conceito de sobrenatural. Talvez a nossa hipótese é que, pelo fato de o espiritismo acolher essas pessoas e essas experiências, então as pessoas elas lidem melhor, né? Elas tenham uma forma um pouco mais tranquila, menos ansiosa de lidar com as experiências estando dentro do espiritismo e talvez para elas isso seja considerado relativamente normal, mas isso são hipóteses e nós temos que ainda buscar pesquisas para comprovar isso. Chama a atenção também, né, a quantidade de menções às práticas orientais, como, por exemplo, o budismo, a cabala, o taoísmo, o reiki, yoga e influências energéticas. Temas sobre mundos paralelos, dimensões múltiplas, contatos ufológicos, também conceitos como expansão da consciência, alteração da consciência, vão comparecer aí na tentativa de se explicar essas experiências inauditas. O que nós levantamos em termos da referência bibliográfica e da análise desses conceitos vai nos dizer que eles não conseguem explicar essas experiências inauditas, como eu já mencionei na primeira parte dessa apresentação, e também nós temos isso exaustivamente discutido no livro. Então, a julgar pelos dados que nós apresentamos, a cultura oriental ela tem muito a dizer à psicologia sobre percepção, sentidos, emoções, saúde mental, tá? E outro dado que é bastante interessante é que as experiências inauditas, em geral, elas mudam a vida dos sujeitos para melhor. É claro que há, sim, experiências narradas, experiências que não foram tão positivas, que causaram, durante o processo, algum tipo de sofrimento, sobretudo quando as pessoas entram em contato com defeitos, dificuldades, contradições, aquilo que elas não aceitam nelas mesmas. Mas foi um número muito pequeno, menos de 10% de pessoas tiveram experiências negativas durante a vivência ou as vivências. Por outro lado, mesmo essas pessoas, isso que me chamou muita atenção, mesmo essas pessoas que passaram por vivências desagradáveis, que não foram tão prazerosas, elas afirmam categoricamente que essas experiências as ensinaram muito e que mostraram um outro horizonte para suas vidas. Ou seja, no geral, quase que, né, no geral amplo dos pesquisadores, aparece a ideia de que a vida muda para melhor, ou, né, uma pequena parcela ínfima vai dizer que se não mudou para melhor, ao menos ensinou muito, né? Ensinou muito a lidar com a vida. Então, essas pessoas elas vão mudar o olhar sobre si, sobre o mundo. O outro se torna um sujeito de empatia, eles se tornam mais solidários, eles manifestam maior amor pelo planeta, pelos animais, pelas pessoas, pela natureza, o universo. Então, eles mudam totalmente a maneira de pensar o mundo, a si e o seu ambiente, né? E o outro. Muitas dessas pessoas vão mudar de profissão, o estilo de vida, a alimentação, eles abandonam visões materialistas, muitas vezes eles se voltam para projetos mais humanistas. Então, tem casos de pessoas que estavam em uma vida confortável, em trabalhos já
que eles estavam há muito tempo e eles mudam, eles resolvem buscar trabalhos mais voltados para uma relevância social mais humanista, vamos dizer assim. Lembrando que a maioria das pessoas que deram seu depoimento ao canal, elas são da área de humanas. Há muitos professores, há muitas pessoas que trabalham com outras pessoas, isso também me chamou bastante atenção. É claro que há pessoas de outras áreas, né? Mas a área de humanas, ela prevalece. Então, há relatos que indicam termos, né, como a restituição da vida. As pessoas vão dizer, olha, né, eu passei por um processo que restituiu meus laços afetivos, a minha vida, as minhas relações. Muitos alegam terem antes fobias, depressões, tendência ao suicídio, medo da morte, ansiedade, e que após a EQM eles passaram a lidar melhor com toda essa dificuldade que eles tinham. Há, inclusive, relatos de possíveis curas, né? Mais adiante eu vou até mostrar um dos casos, mas em termos emocionais, há muitos relatos sobre possíveis curas. E aí se dá a entender, então, que essas vivências elas têm um caráter terapêutico. Então, é um elemento para a psicologia pesquisar. Interessante é que pesquisas com usuários da ayahuasca, né, muitos aqui conhecem, que é um psicodélico usado, né, principalmente por indígenas, por comunidades que eles têm uma vivência em comunidades da Amazônia, por exemplo, e que usam, né, desse psicodélico para, muitas vezes, fazerem transformações nas suas vidas, na sua comunidade, reverem, fazer autocrítica. Então, os efeitos da ayahuasca têm demonstrado muita semelhança com os efeitos das EQMs, e já há muitas pesquisas sobre isso. Então, a ayahuasca, ela é abundante em DMT, que é um neurotransmissor, né, ligado à serotonina, à dopamina, que é a dimetiltramina. Nominho difícil, mas é uma molécula que ela está contida não apenas, né, no ser humano, mas também em plantas, como aí no caso, né, no cipó da ayahuasca. E aí está demonstrado, né, que alguns efeitos são muito parecidos, e tem um médico que se chama Straussman, que é um médico neurologista que realizou várias pesquisas sobre isso. E há também grupos de pesquisadores da Universidade de São Paulo que não estão trabalhando exatamente com a EQM, mas eles estão pesquisando os efeitos da ayahuasca no comportamento de cura das pessoas. Eu deixei, inclusive, o referencial teórico para quem quiser depois pesquisar nesses grupos aqui no Brasil. Há também efeitos psíquicos de pessoas em estado de EQM narrados em situações idênticas a estados de projeção, o que a gente chama de projeção extracorpórea, ou seja, as famosas saídas do corpo. Também acontecem, né, esses efeitos em exercícios de yoga, meditação, enfim, exercícios por exemplo, de terapias que são orientais. É muito comum e já há muitas pesquisas sobre isso. Okay? Então, o que ocorre? Esses efeitos eles acabam trazendo benefícios e bem-estar. É isso que os dados apontam. Então, a julgar pelos dados, a psicologia ela desconhece tais sensações e manifesta dificuldades metodológicas e teóricas no seu trato. Nós já tratamos isso na parte 1 da live. Então, além de pouco mencionada, eu fiquei espantada, né, com a pouca menção à psicologia pelos sujeitos, também causa espanto o despreparo de alguns profissionais por comentários, né, associando a situação desses sujeitos a delírios, fantasias, anormalidade, chamam a atenção, né, para que esses sujeitos tomem cuidado, muitas vezes, para não serem considerados anormais.
há julgamentos que aumentam o mal-estar, o constrangimento, e são, às vezes, na maioria das vezes, claro, ineficientes para minimizar o sofrimento. É por isso que eu insisti que o papel da psicologia não é julgar, né? E sim ressignificar essas experiências. O fato é que as experiências inauditas, elas não se confundem com transtornos mentais por acaso. Nós começamos a tratar isso na parte 1 da live. Então, a gente compreende por que há essa confusão entre transtorno mental e a situação de experiência inaudita. A gente compreende por quê? Porque o que une, né, os sujeitos dessas duas experiências é o preconceito. Tá? Esses sujeitos, das duas experiências, eles buscam, muitas vezes, compreender o que se passa com eles e nem sempre eles têm um tratamento adequado e o tratamento acaba, pelo despreparo, né, da própria ciência, acaba trazendo preconceito, mitos, tabus, né? Então, o preconceito é um elemento que une essas duas experiências. E é tal que os sujeitos que atuam em áreas intelectualizadas demonstram mais incômodo, né, com riscos de julgamento, do que de outras profissões. Então, foi muito comum perceber professores universitários, médicos, pessoas que atuam muito com uma racionalidade, né, mais exigida, eles têm mais dificuldade para assumir que passaram por essas experiências. Então, eles sentem vergonha, eles têm medo do julgamento dos seus pares. Outro indicativo do preconceito social é a quantidade de agradecimentos. Eu já falei isso, né, na primeira live, que chamou a atenção o quanto que as pessoas se sentem gratas ao canal, afinal que somos nós. Há pessoas que relatam que demoraram 20 anos, 10 anos para contarem que vivenciaram essas experiências justamente porque se sentiram, por vários motivos e diferentes formas, intimidados, julgados, considerados loucos, às vezes até por comentários de médicos, não apenas de familiares. Então, quando eles viram os relatos no canal Afinal que Somos Nós, então eles se sentiram acolhidos, eles se sentiram identificados, gratos. E aí muitos resolvem falar em razão disso, né? Então, foram manifestações bastante emocionadas e que chamaram a atenção, né? Por outro lado, também, pensando aí nas contradições da psicologia em relação ao adoecimento mental, os tabus, né? Muitas vezes acaba que isso não vai afetar, né, a subjetividade de um modo isolado. Esse é o problema. Então, quando a psicologia não assume o seu lugar, investigando e cuidando dos sujeitos dessas experiências, então aparecem algumas lacunas que partem, né, de outras mediações. Por exemplo, há um efeito também político, né, essa ausência da psicologia quando se trata de cuidar, né, de investigar esses fenômenos. A questão política está muito relacionada ao fortalecimento da indústria farmacêutica, na medicalização indiscriminada e no que a gente poderia falar de uma indústria cultural do misticismo, que eu já toquei lá na primeira live também. Essa indústria cultural do misticismo, que trabalha, né, com a ideia de uma pseudo-espiritualidade. As redes de comunicação, elas vão usar da boa-fé, da fragilidade e da falta de informação para vender cursos, terapias, fórmulas mágicas de procedência desconhecida. Tudo isso como sendo, né, modelos espirituais sofisticados que vão mudar o comportamento do sujeito. E também, o que é também bastante preocupante é a relação desses produtos com uma modelagem fascista. O Adorno, quando falou na década de 60 sobre a astrologia, ele trouxe também, naquele período, uma relação entre o mito, a superstição e o fascismo. Então, a superstição, ela ressoa no universo político. E aí a gente percebe isso agora com movimentos como, por exemplo, o QAnon, movimentos terraplanistas, movimentos que vão associar grupos políticos de oposição como sendo de pessoas pedófilas. Então, a extrema-direita, ela vai se apropriar da boa-fé das pessoas para trabalhar
com modelagens e ideologias, por exemplo, sobre o fim do mundo, sobre situações, né, em que pode haver, entre aspas, um reset econômico. Então, o tempo todo, esses grupos, né, da extrema-direita, eles vão estar usando dessas superstições para modelar as pessoas e trazer para si adeptos, né, adeptos políticos, conservadores, negacionistas, anti-intelectualistas. Então, é como se a pseudo-espiritualidade, né, lucrativa, ela desvirtua o conceito de espiritualidade consciencial, que advém da filosofia, que nós já discutimos na live 1. E isso acaba diluindo a espiritualidade em banalização. Né? E aí se atualiza, né, de uma forma totalitarista, tudo que o Adorno já falou lá, né, na década de 60, em várias de suas obras, sobre a propaganda fascista, sobre o mito e a superstição a serviço da extrema-direita, do totalitarismo, da barbárie. Então, diante de tantas dúvidas, nós percebemos que os limites entre o que é real e verdadeiro não deveriam ser a maior preocupação da psicologia. Então, a psicologia ela deveria se preocupar com esse caráter ideológico, com o sofrimento dessas pessoas e com a incompreensão geral sobre esses fenômenos. Ou seja, aquilo que eu venho dizendo, ressignificar, né, de modo que esses fenômenos, de fato, eles façam a diferença na vida do sujeito para melhor. E não para confundir, e não para trazer vergonha. E isso se reflete com base, né? Eu estou fazendo essa discussão aqui, pensando em 3 casos que eu achei bastante intrigantes, 3 depoimentos, que comprovam uma espécie de, vamos dizer assim, prova do que eles passaram nas EQMs. Tem um caso que é de uma médica, que ela não quis mostrar o rosto, ela deu o depoimento dela o tempo todo com o rosto preservado. Ela apresenta exames de um câncer terminal que ela tinha e que após passar por uma experiência de, não se sabe se é EQM, mas uma experiência inaudita, ela foi atendida por uma equipe médica espiritual, ela se comunicava de uma forma, né, ela não falava com essa equipe médica, mas ela estava bastante surpresa. Por telepatia, ela conseguia compreender os médicos dessa equipe espiritual. Ela relutou, inclusive, a princípio, segundo ela, ao tratamento, porque ela, como é entendida da área da medicina, ela tinha medo que essa equipe mexesse no seu catéter, e foi o que aconteceu. Então, ela narra, né, dizendo que estava totalmente lúcida e arredia ao tratamento, e que no dia seguinte ela resolveu fazer outro exame e o médico ficou assustadíssimo porque o câncer dela tinha desaparecido, foi imediato. Então ela apresenta os exames ao canal, é bastante interessante, curioso esse caso. Um outro caso também que é bastante interessante foi de um engenheiro, construtor de asa delta, que ele sofreu uma queda grave no ar. E em EQM ele viu, né, aonde é que caiu um objeto, uma mochila que continha todo o seu trabalho, continha apontamentos, cadernos, apontamentos importantes para o seu trabalho, e ele, em um estágio, em uma vivência de EQM, ele já tinha caído, já estava totalmente mobilizado no chão. Os irmãos achavam que ele estava morto, com múltiplas fraturas. E ele narrou tudo, né? Ele via tudo ali à sua volta, os irmãos, a situação. Então ele viu onde caiu esse objeto, essa mochila. E aí ele, no hospital, após voltar a si, ele fez um mapa para os irmãos localizarem a tal mochila. E os irmãos não acreditaram, porque o local que ele identificou no mapa era um local desconhecido de todos. Então, após muita insistência, eles resolveram então buscar a partir do mapa esse objeto e, de fato, para sua surpresa, eles encontraram a tal mochila. Então, inclusive com detalhes como uma árvore, né, perto de uma árvore, uma pedra que ninguém sabia onde se localizar.
Há também um caso interessante que inclusive aconteceu envolvendo, né, o dono do canal, um dos donos do canal, que é um físico, que é de nome Carlos. Ele apresentou ao canal, apresentou-se, né, portando um equipamento sofisticado que, de forma, vamos dizer assim, didática, ele foi narrando como que ele, né, chegou às conclusões daquilo que ele apresentou, que foi imagens no céu do que parecia ser, e parecia muito, né? As imagens são muito, realmente muito parecidas com uma nave e um anjo. Duas imagens ali que ele foi mostrando tecnologicamente com o equipamento técnico como que ele chegou a essas imagens e tudo didaticamente. Então, o que isso seria importante? O que esses casos seriam importantes? No que para a psicologia, né? Talvez uma lição, né, de que, independente do veredito, se esses fenômenos são reais ou não, a psicologia caberia respeitar tais narrativas, sem pré-julgamentos. Porque aqui eu trouxe 3 casos que foram mais significativos e que apresentam, vamos dizer assim, o que a gente poderia chamar assim de provas reais. Nós temos que analisar. Mas o que importa para nós não é se é real ou se não é real. Importa compreender os processos psíquicos, mentais, emocionais, né, e a dinâmica de tais fenômenos e sua assimilação a bem da saúde coletiva. Por exemplo, no caso da figura do anjo e dessa nave, que comparece, né, a partir de todo um trabalho que envolveu a tecnologia e que envolveu um certo conhecimento da tecnologia. O que é que esse fenômeno ele vai trazer de benefício ou não para a humanidade, para as pessoas que assistiram esse vídeo, para quem realizou, né, esse trabalho de apresentar esse vídeo. Então, isso é que é importante para nós, né? Então, cabe à psicologia buscar a verdade que parte dos sujeitos, porque nós já discutimos aqui que realidade e verdade são construtos sociais e que partem da individualidade de cada um. E como que isso se configura em ciência? Nós discutimos isso. E no livro está bem explícito. Então, a verdade que parte do sujeito, né, é que vai possibilitar a compreensão dessa dinâmica e que vai possibilitar respeitar a realidade desse sujeito e minimizar o preconceito e o seu sofrimento, por muitas vezes não ser compreendido. Muitas vezes haver sobre as experiências desse sujeito desconfiança. Vários foram os relatos de sofrimento desses sujeitos, porque eles se sentem renegados, eles se sentem olhados de uma forma como se eles fossem anormais ou loucos. Então, enfim, né? Tais limites científicos indicam tabus regressivos e carências de investigações para se avançar. Contudo, de qualquer modo, espera-se disposição da psicologia para se repensar. Então, por exemplo, quando a gente fala dos efeitos da Lua nas plantações e nas marés, isso de algum modo demorou décadas para poder ir se mostrando, né, para além daquilo que foi o mito. Por outro lado, ainda temos muito o que avançar. Por exemplo, haveria influência das fases lunares no comportamento humano? É uma questão, sim, que a gente tem que enfrentar. Porque há vários relatos, por exemplo, de mulheres que grávidas, né, próximas a realizar o seu parto, e que elas sentem que, em mudança de lua, principalmente lua cheia, o feto ele se encaixa para o nascimento. Então, há muitos relatos, nós não podemos negligenciar isso. Não há provas, mas há relatos, vamos investigar. Há também relatos de uma certa disposição maior à agressividade durante períodos, né, de lua cheia. É claro que isso nunca foi comprovado, mas há sim apontamentos sobre grupos que estão ligados à violência, por exemplo, e que indicam também, né, uma possibilidade a se pesquisar. Não estou dizendo que há uma possibilidade de isso ser real, mas uma possibilidade de pesquisa.
É interessante porque eu estou lembrando aqui do Jung, que é um psicanalista que trabalha com os arquétipos, e que mostra a influência desses arquétipos, é uma influência histórica na vida da comunidade, das pessoas. E pensando nas influências da Lua, eu fico pensando no arquétipo do lobisomem, né, que é um arquétipo forte na sociedade, que é uma lenda bastante, vamos dizer assim, conhecida da cultura, que é a ideia de que na Lua cheia, né, os homens, né, as pessoas podem se tornar meio humanas e meio animais, sobretudo com características caninas, ou seja, é um arquétipo que está relacionado muito fortemente à agressividade humana, instintual. Então, isso traz alguma coisa, né? Para nós psicólogos que estamos interessados na cultura e na ideologia, nas representações sociais, nós temos que analisar. Nós não podemos negar, né? Ignorar a parte de qualquer preconceito ou pré-determinação. Foi só um exemplo que eu dei. Então, a psicologia ela deveria centrar forças em trabalhos multidisciplinares de qualidade, né, contra o sofrimento, reconfigurando a sua própria dinâmica, a sua prática, as suas técnicas, rumo às nobres razões que a trouxeram até aqui, que foi um pouco que eu falei na live 1, né? Então, a subjetividade, ela não pode ser medida, como eu disse, devido à sua complexidade, mas isso não pode impedir o seu estudo, né? O objetivo da psicologia, então, seria o quê? Ressignificar essa subjetividade e tais experiências, dando um destino saudável à vida mental, sem julgamentos, tanto em relação a experiências inauditas, quanto em relação ao próprio adoecimento mental. E é por isso que nós reformulamos transtorno mental por adoecimento emocional, ou adoecimento mental por adoecimento emocional, porque é muito complexo esse quadro, não é um quadro simples. Quando nós falamos da esquizofrenia, nós deixamos isso claro, ok? Bem, então, né, nós precisamos chamar a atenção da psicologia para que ela possa não se ausentar, para que ela possa mudar a sua visão sobre essas experiências e o adoecimento mental, para que se combata a marginalização, o preconceito, o misticismo, para que ela possa criar formas de intervenção, né? Do contrário, o que pode acontecer? A própria psicologia ela vai continuar isolada. Como eu disse na live 1, ela vai continuar isolada nos seus castelos aí, né? Empíricos, determinantes, comportamentalistas. Isso engessa o indivíduo, empobrece o indivíduo. Então é isso, eu penso que agora eu encerro, consegui finalizar essa apresentação. Como eu disse na live 1, tudo que eu disser, eu continuo com aquela posição, tudo que eu disser vai ser insuficiente, porque as pesquisas apontam vários outros objetos, ou seja, várias outras pesquisas que precisam ser realizadas, que precisam ser encaradas, que a psicologia precisa enfrentar, para que a gente possa combater justamente o misticismo, justamente a superstição, né? Então, eu espero, de fato, que a psicologia enfrente o seu próprio cativeiro, a sua própria automistificação, assim como a Adorno fez, né? A Adorno foi lá, ele foi lá na astrologia. Ele falou, olha, eu quero entender o que é a astrologia e quais são as influências da astrologia na vida das pessoas, né? E isso não pode acontecer, as pesquisas elas não podem acontecer envoltas por pré-conceitos, pré-concepções, ok? Porque o que acontece é que essas experiências, que são consideradas mitos e superstições, elas influenciam diretamente na vida das pessoas, no seu funcionamento psíquico e nas suas relações sociais. Então é isso, eu só agradeço mais uma vez a todos que contribuíram com a realização dessa pesquisa, à Universidade dos Açores, à Universidade Federal de Goiás, ao professor Paulo Vitorino, à Unevida, à Faculdade de Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação. Muitíssimo obrigada e a gente vai, na medida do possível, nas condições possíveis, a gente vai dialogando. Tudo de bom para vocês.